Gente, o mercado de segurança condominial está em plena transformação. Segundo a ABESE, a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, o segmento de portaria remota cresceu 25,3% ano passado. Já são mais de 14 mil condomínios no Brasil usando esse modelo. Ao mesmo tempo, a terceirização de portarias e segurança armada também disparou, impulsionada pela expansão do mercado imobiliário. No ano passado, encerrou mais de 450 mil novas unidades lançadas, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mas o debate que cresce nos condomínios ainda é sobre equilíbrio. Passa aqui agora a gente trazer esse assunto, conversando com quem entende, com quem é do segmento, que é o Gledstone Prado, que é consultor condominial, às 10h29. 10 horas e 29 minutos, quando você chega, você fala assim, meu Deus, não tem ninguém para me atender, cadê o porteiro, cadê o povo daqui da chamada portaria virtual? Gledstone, pertinho do microfone, aí, é para lá e perto do microfone. Aí sim. Fala para nós aí, o que está acontecendo no centro de eventos aqui do Ceará? Tem uma discussão a esse assunto sobre condomínios, o que está sendo discutido nesse evento? Olá, bom dia a todos. Hoje o Grupo Plata Serviços está presente na feira lá no Rio Mar. Então, antes no centro de eventos, é no Rio Mar. Isso, no Rio Mar, na Expo Market Condomínios, onde são vários expositores relacionados a temas de gestão condominial, segurança armada, segurança eletrônica, todos os segmentos para a gestão condominial. O que está sendo discutido em relação, por exemplo, a essa questão da segurança armada? Encarece, mas traz segurança? Os condomínios estão mais adeptos a trazer esse... Porque antes havia uma discussão dizendo o seguinte, se eu trago um profissional armado, eu vou atrair também a atenção dos bandidos para retirar a arma desse profissional. E isso, além de encarecer, traz mais insegurança. Ainda é debatido por esse prisma? Sim, é muito importante o momento da visita ao local, porque toda a nossa empresa, a gente antes de fazer a implantação no posto, a gente faz todo um estudo de viabilidade para saber se aquele local, os pontos de fragilidades do local, da segurança, para viabilizar uma segurança armada ou uma segurança desarmada, mas também não perca essa ostensividade. Tá, mas a sua vistoria não garante que aquele profissional não seja vítima de bandidos para retirar a arma. Sim. Ela vai fazer um levantamento da área, do perímetro, saber se aquela área é ou não uma área vulnerável a esse tipo de ação, mas não garante, né? A pergunta é, como entender que aquela área vai trazer mais segurança ou mais insegurança com o profissional armado? A situação do condomínio, da vulnerabilidade, onde o posto de segurança do vigilante vai ficar, o local onde o vigilante vai ficar fazendo essa ronda, é o que vai garantir essa questão da segurança do vigilante, né? Porque a gente precisa também garantir a segurança em primeiro lugar do nosso vigilante também. Então é muito importante essa estratégia de onde o vigilante ele vai ficar posicionado. Gledstone, falando sobre vigilante, a gente percebe que os vigilantes hoje eles têm um amparo maior. A exigência do curso de vigilante ela é bem maior do que antigamente. Houve um melhoramento na qualidade humana e também de treinamento desses profissionais. Vocês também enxergam isso, esse avanço? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até agora, já no mês de maio, com a chegada da NR101, então ela também traz para a área da vigilância, né? Esse cuidado psicossocial dos nossos colaboradores, do treinamento. Então, o vigilante hoje trabalha armado, ele tem que estar com o psicológico muito bem. Então, é isso a gente tem investido periodicamente em treinamentos, em reciclagens, sem falar também nas reciclagens em órgãos federais, como, por exemplo, a Polícia Federal, ela exige que o vigilante esteja registrado, devidamente e que passe por reciclagens periódicas dentro dos órgãos já regulamentados. Obviamente isso vai impactar na qualidade do serviço desse trabalhador. Bom, você falou da NR01, que é uma questão também de mental, de excesso de trabalho e tudo mais, e aí eu volto para um outro ponto que vocês também devem estar observando, a aprovação na Câmara Federal da escala 5x2 e não mais 6x1, né? Agora vai para aprovação ou não, ou emendas lá no Senado Federal, mas deve ser aprovado. Como é que vai ficar essa escala, já que vigilantes, porteiros trabalham em escalas de 12 por 24, 20, enfim, tem uma escala diferente. Como é que isso vai impactar no trabalho de vocês, na empresa de vocês? Bom, a escala do vigilante, a maioria das escalas são a escala 12 por 36, né? Com essa alteração agora legislativa, a gente está agora a questão de sindicato, né? Então,
os nossos sindicatos da área da segurança privada, Sindesp. Então a gente tem batalhado bastante para verificar como vai ser daqui para frente aqui, quais são os impactos que vão chegar no setor de vigilância armada, não só na vigilância armada, mas também nas portarias de escala 24 horas, né, que é a escala 2/36. Então tudo isso ainda está sendo já revisto os impactos que causarão essa alteração legislativa. Obviamente, tem estudos de vocês sobre esse impacto. A expectativa de necessidade de trazer mais gente para trabalhar, ter que contratar mais? E se contratar mais, pode alterar no custo desse profissional para os condomínios? Isso, hoje a gente está tentando fazer agora um estudo, né, para ver a possibilidade de ser muito semelhante à escala dos intermitentes, né? Ou seja, os colaboradores vão trabalhar por hora trabalhada, né? Então a gente está vendo o impacto também que isso vai causar para o nosso tomador de serviço, né? Então, obviamente, vai ocasionar um impacto financeiro. Isso é inevitável, né? O impacto financeiro, porque na medida que a gente vai ter uma diminuição na escala, a gente tem que colocar uma outra pessoa, né? Para cobrir essa escala complementar. Inclusive, Sara, semana que vem eu vou trazer aqui a doutora Uiliana Pontes, que é advogada trabalhista, porque tem um negócio que me chamou a atenção enquanto o Gladstone falava aqui. Nós estamos aí prestes a fazer uma alteração na Constituição. Mas essa alteração, ela precisa ser alterada também na CLT, na Consolidação de Leis Trabalhistas. Sabe por quê? Porque vai impactar no custo da hora trabalhada, vai impactar naquele trabalhador que tem um atestado médico, ou naquele trabalhador que falta. Quando você falta um dia, é descontado 2 dias. E agora, quando você tem uma escala de 5/2, aí você falta um dia, vai ser descontado quantos? 2, 3 dias? Como é que vai ficar essa questão? Então é uma adaptação que os legisladores precisam esclarecer. Não é só uma mudança na Constituição, é uma mudança também na CLT. Mas voltando aqui para o nosso tema, que é condomínio, outro ponto também bastante discutido são essas portarias, chamadas portarias virtuais, digitais, onde para o condomínio a ideia é diminuir custos. Para os moradores, essa diminuição de custo também não impacta numa sensação ou numa insegurança maior, já que chega uma visita, ou mesmo nesses apartamentos que alugam aí através de Airbnb, esses apartamentos que alugam por temporada, não trazem mais insegurança não, Gladstone? Na verdade, quando o condomínio ele opta em contratar uma segurança eletrônica, uma portaria virtual, ele deve contribuir com essa segurança, né? Porque é uma segurança coletiva. Então é partilhada a responsabilidade. Compartilhada, sem dúvida, porque na medida que o condomínio ele adota aquele procedimento ali, ele vai ter que seguir todas as regras que a empresa, né, que foi contratada, vai orientar os moradores. Então, os moradores, eles são ali também peças fundamentais para que a segurança do condomínio não seja comprometida com o uso das ferramentas, né? Então, ele vai ter que cadastrar os visitantes, vai ter que observar quem está entrando junto com ele, aquelas pessoas que querem pegar a famosa carona, né? Tá entrando ali o pedestre, ele vai lá e faz a carona, entra junto com o pedestre, ou tem um carro ali entrando, ele quer pegar carona, vai junto. Então, os moradores, eles também têm que sinalizar, eles têm que vigiar também o condomínio, né? Fazer uns alertas, até porque hoje as empresas de portaria remota, que muitos síndicos e moradores têm dúvida, eles não ficam 24 horas olhando o condomínio, né? Então, ali são acessos remotos, né? São algumas inteligências artificiais que são colocadas, mas que essa interação humana, ela precisa haver dos moradores. Então, os moradores têm que sinalizar quando alguém estiver entrando, ou quando algum carro entrou junto com ele. Então, tem que ter essa sinalização por parte dos moradores, essa contribuição. Eu tenho também muita preocupação, e muita gente também tem, em relação ao que diz a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, porque quando você põe a sua face, seu rosto lá em um desses condomínios, para onde é que vai aquela sua imagem? Se de repente aquele banco de dados não for protegido, quem que vai responder? Se minha imagem for utilizada para um golpe, eu vou entrar contra quem sobre isso? E eu creio que as empresas que são ligadas aí à prestação de serviços em condomínios já deva também estar atento a essas questões, né? Sim, sem dúvidas. Então, quando o síndico ele vai contratar ali o serviço da portaria virtual, é muito importante que ele observe as cláusulas de confidencialidade, sobre as cláusulas de Lei Geral de Proteção de Dados, saber onde serão armazenados aquilo, porque obviamente o síndico também ele pode responder de uma forma solidária ou de uma forma subsidiária, referente a qual empresa ele contratou, né? Então, e a empresa contratada, obviamente, ela vai ter que comprovar, mostrar
onde está sendo armazenado ali, né, os dados sensíveis dos moradores, como a imagem, né? E eu sempre falo que se a portaria virtual ali não precisa pegar muitos dados, né, que são dados sensíveis, né? Então não precisa pegar muitos dados, não precisa pegar, por exemplo, o nome do pai, não precisa pegar o e-mail, não precisa pegar um CPF para poder cadastrar ali um acesso. Uma simples, né? visita, né? Então, assim, quanto menos dados compartilhados, melhor. Gladstone Prado, hoje são quantas empresas especializadas em cuidar de condomínios? Condomínios, quando a gente cita, a nossa memória remete logo a condomínio residencial. Mas também estamos falando de condomínios comerciais. Então, nós temos um universo aqui, pelo menos em Fortaleza, depois de Fortaleza somente o Eusébio, em termos quantitativos, são quantas empresas hoje lidando nesse mercado? Você tem ideia, não? Na verdade, a gente tem hoje vários empresas especializadas na área condominial, porém tem alguns escritórios de contabilidade que fazem esse serviço também, né? Isso atrapalha? Na verdade, hoje a gestão de condomínio, antigamente a gestão de condomínio era muito a área contábil, você só dava receita e despesa demonstrativo. Hoje o condomínio, ele evoluiu demais, então é muito além do que só controlar receita e despesa e fazer retenções de ISS, enfim. Então hoje a gestão condominial ela está muito além do que uma simples contabilidade, do que simples emissão de boleto. Então é todo um cuidado, um gerenciamento, um bom sistema. Então hoje são empresas de gestão de condominial, são muitas, mas também há esses escritórios de contabilidade. Há também síndicos profissionais, que hoje ainda é um problema também, questão que não há uma regulamentação. Então muitas pessoas fazem qualquer curso e dizem que é síndico profissional, porque ainda não há uma regulamentação da profissão. Então tem que ter esse cuidado também. E o salário é bom, viu? Em torno de 4... Bom, tem gente que diz que é bom, em torno de 5, 7 mil reais para um síndico... como é que chama? Síndico profissional. Síndico né? profissional. O Gladstone, tem uma informação, um parecer jurídico, onde os escritórios, já que você citou aí, escritório de advocacia, eles estão aí lidando com algo bem difícil de engolir para muitos, né? É o parecer jurídico, do Instituto de Desenvolvimento e Estudo de Direito Condominial, que é uma associação privada, está fazendo um alerta de que, e divulgou um parecer jurídico do projeto de lei 6018/2025 sobre o cenário que exige bastante atenção. Após a análise técnica, esse instituto disse que essa lei, ou esse projeto de lei 6018/2025, está violando o princípio da reparação integral do dano, transferindo aos condôminos adimplentes o custo da inadimplência, ou seja, aquele condomínio que não paga e vai embora, ou às vezes fica mesmo no prédio. Aí o que é que o síndico faz? Está em déficit aquela unidade, e ele rateia com os condôminos adimplentes, aqueles que estão em dia, e aquele que não está pagando vai empurrando para os outros. Essa confusão aí tem gerado uma preocupação. E mais, as empresas que estão trabalhando com cobranças estão correndo o risco de não receber seus honorários. Isso já chegou para vocês? É uma discussão que está acontecendo também com as empresas ou ainda não? Sim, já chegou. O que acontece, né? Hoje o débito da taxa condominial ela é vinculada a um imóvel, ela não é vinculada a pessoas, né? Então ela é vinculada próprio imóvel, a unidade condominial. Então o que é que vem acontecendo? Quando o condômino inadimplente ele deixa de pagar a sua taxa condominial e, por sua vez, o condomínio executa esse condômino, o advogado ele vai querer cobrar os honorários advocatícios, né? Então, o que é que a justiça hoje tem entendido? Várias decisões judiciais, que o inadimplente ele não deve pagar os honorários advocatícios, né? Então, o que é garantido por lei. Exatamente. Pagar, né? Então, o que é dito, né? Não, o condômino inadimplente ele vai pagar os juros e multa, mas desde que haja previsão, né, de pagamento de honorários advocatícios. Então, isso vem prejudicando também as empresas de cobrança, né? Que, por sua vez, são remuneradas por meio desses honorários, né? Honorários de cobrança, os honorários advocatícios. E o condomínio ele recebe o valor principal, os juros e multa, né? Então, uma vez que a gente tira os honorários advocatícios, né? A cobrança dos honorários advocatícios, isso vem fomentar mais ainda a inadimplência, vai aumentar mais ainda a inadimplência nos condomínios, uma vez que o condomínio ele vai estar tirando ali mais um encargo, né? Então, meio que vai incentivá-los a permanecer na inadimplência e, por sua vez, o condomínio ele vai ter um alto índice de inadimplência. Quem arcará com esse alto índice de inadimplência serão os
condôminos adimplentes. O Gladstone, eu sei que a discussão ela vai ser bem longa, o evento lá vai discutir diversos assuntos, mas de antemão quero te agradecer pela oportunidade de você sair e vir aqui conversar conosco, falar desse trabalho que tem sido um trabalho cada vez mais atento, né? Como se fosse um atalaia mesmo, um vigilante mesmo a tudo aquilo que está acontecendo por lá, e obviamente te agradecer por compartilhar essas informações aqui conosco. Obrigado, sucesso cada vez mais. Obrigado, eu que agradeço.